Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos mais uma vez começando o nosso programa Bem Mais Osasco em TV. E para você que está nos assistindo pela primeira vez e também para aqueles que já me acompanham sempre, eu gosto de reforçar o seguinte: este programa, o Bem Mais Osasco em TV, é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que como nos programas a gente não consegue comentar a revista inteira, porque são vários temas, eu convido você a acessar o nosso site, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele, vocês poderão ler a revista totalmente na íntegra, tá? Vocês vão conseguir verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo de você, ou se você quiser, você também pode recebê-la na sua casa. Como? Manda um e-mail para nós no faleconosco@revistabemmais.com.br ou entre em contato pelo telefone que é o 35 34 93 10 e estaremos lá. Pessoal, meu convidado de hoje é o Murilo Penteado Rocha. Ele é formado em Direito, ele é membro do Conselho de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável da OAB. Ele é conselheiro da CADES, que é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, é analista ambiental do IBAMA e atualmente ocupa o cargo de superintendente do IBAMA aqui no estado de São Paulo. E ele veio justamente para falar sobre o IBAMA, né? Então, o que é esse importante trabalho, o que essa organização realiza com relação à preservação do meio ambiente, como que faz, né, para promover o desenvolvimento sustentável, enfim. Lembrando que essa nossa entrevista pode ser relida na seção Sustentabilidade deste mês. Murilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Tomara que a gente consiga hoje contribuir para o nosso planeta. Ah, vamos sim. Vamos? Vamos embora. Você topa o desafio? Com certeza. Então já começa explicando para quem não conhece o que é o IBAMA exatamente. O IBAMA é uma autarquia federal, ele é um órgão federal ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né? Tá. Ele executa, né, as políticas nacionais de meio ambiente. Então, o Ministério define quais são as políticas, quais são os projetos, e o IBAMA faz a execução dessas políticas, desses objetivos na prática. Perfeito. E como que surgiu o IBAMA? O IBAMA ele surgiu da união de diversos órgãos, né? Você tinha o IBDF, a Superintendência da Pesca, a Superintendência da Borracha. Então, eles entenderam que o meio ambiente deveria ser tratado num único, né, como um todo. Então, da união desses órgãos surgiu o IBAMA. Perfeito. E quando decidiram unificar, né, foi traçada missões e objetivos, né? Exato. E quais são as nossas missões, do IBAMA, no caso, né? De todos nós, né? A missão de proteção do meio ambiente está na Constituição, não é só do órgão público, é dever de todos. De todos. Né? De todos. Mas nós temos o dever de trabalhar com a proteção do meio ambiente, né? Tá. Na questão de fiscalização dos recursos, e também nós temos o dever de trabalhar com a utilização, que esses recursos sejam utilizados de forma adequada. Okay. Como a gente faz isso? Nos processos e procedimentos de licenças e licenciamento. Tá. Então, esse é o nosso grande objetivo. Perfeito. E esses serviços públicos, né, que são prestados para a sociedade, você pode citá-los para a gente? Posso, vou citar, não sei se vou lembrar de todos agora de cabeça, porque o IBAMA trabalha com uma gama muito grande de assuntos, né? Ele trabalha com licenciamento ambiental, então nós fazemos os licenciamentos de obras que causam impacto de grande volume e em mais de um estado, né? Tá. Então, por exemplo, você tem uma linha de transmissão de energia, né? A linha de transmissão vem geralmente lá do norte, né, das hidrelétricas, e vem passando pelos estados. Quem faz o licenciamento dessas obras é o IBAMA. Alguns portos de maior tamanho, rodovias, né? Então, o IBAMA trabalha com o licenciamento dessas grandes obras. Nós trabalhamos também com a parte de qualidade ambiental, né? Nós temos o programa PROCONV, PROCONV, ele é um programa que trabalha as emissões dos veículos. Então, todo motor de veículo, seja motor a diesel, gasolina, ele tem que ter um padrão de emissão.
né? Esse padrão ele está dentro desse programa do Proconv. Esse motor ele tem que ser autorizado a ser produzido antes de qualquer coisa. Ele faz o teste e se ele estiver dentro do padrão, ele é produzido. Esse teste sempre existiu ou é um procedimento relativamente novo? Não, o Proconv ele já existe há um bom tempo, ele já existe há mais de 15 anos o Proconv. Ele teve várias etapas, né? Iniciou com algum tipo de motor, aí depois foi se expandindo, e hoje a gente tem motores diesel de caminhão, né? Motores que são mais poluentes dentro desse programa, né? Nós temos a proteção ao desmatamento, né? Nós trabalhamos com o DOF, que é o Documento de Origem Florestal, né? Então, toda a transferência de madeira, ela tem que ser feita dentro desse sistema, né? Então, nós fazemos o controle. Hoje, nós fazemos esse controle de uma forma mais específica, que é trabalhando as remessas interestaduais, porque cada estado tem o seu controle também, né? Então, nós fazemos uma observação mais macro desse sistema, né? Nós temos as fiscalizações de produtos que são perigosos, né? Nós temos pilhas e baterias, que são convênios e acordos internacionais que o IBAMA tem que trabalhar com eles, né? Os protocolos internacionais. Então, nós dentro do aeroporto, por exemplo, o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Guarulhos, nós temos unidades nossas, e dentro do Porto de Santos, que trabalham especificamente com o que está entrando e com o que está saindo também, né? Teve um exemplo clássico dos resíduos que chegaram no Porto de Santos, né? A gente sabe que o que chega por aí não é muito bem, às vezes, aquilo que está declarado, né? Então, esse é um trabalho nosso também, né? Assim, a gama bastante intensa, muito grande. Enquanto você estava falando, me ocorreu aqui uma dúvida, tá? A gente sabe que existem aí, por todo o Brasil, loteamento de áreas, tá? E existem áreas onde esses loteamentos são próximos a rios. E existe uma coisa que a maioria das pessoas não se atentam, que é a tal da mata ciliar, né? Então, você consegue, assim, rapidamente explicar o que é a mata ciliar, o papel dela e a importância de você só realmente comprar o seu lote, se a coisa estiver regulamentada, né? Bom, a questão da mata ciliar, ela é uma área que tem uma proteção especial, é a área de preservação permanente, né? E ela tem uma variação de acordo com o tamanho do rio, né? o lago, a represa, mas sempre em torno de água. Por quê? Né? A questão da área de preservação permanente e da mata ciliar é você propiciar o fluxo gênico, quer dizer, você tem a fauna e flora que transita muito pela margem, porque ela usa muito a água, né? Então, aquele seria um corredor. Você tem a questão de assoreamento, ela evita o assoreamento do rio, né? São diversos os benefícios, né, que a manutenção da mata ciliar traz, e principalmente hoje que nós estamos vivendo aqui essa questão da crise hídrica, é a proteção à água, né? A proteção àquele corpo hídrico. Então ela é muito importante e ela só pode ser utilizada em eventos especiais, né? Você tem algumas utilizações para aquela área. Isso tudo está dentro do nosso Código Florestal, que dá qual é o uso permitido para essa área de preservação permanente, né? Então, se você compra, por exemplo, um lote onde a área de preservação permanente não foi mantida, ela está degradada, essa pessoa que comprou... vai ter que repor. Ela vai ter que repor. Essa obrigação ela passa, né? Então, é muito cuidado mesmo com a utilização dessa área, com o que for comprar, porque se ela não tiver recuperada, quem for o proprietário daquele no momento vai ser obrigado a recuperar. Porque é um pedacinho, entre aspas, de terra de suma importância. Sim. Né? Porque mantém a sanidade do rio no sentido da água. Né? Da água. A questão da fauna, flora, tudo em torno. Isso tudo está ligado de forma global com a sustentabilidade. E as áreas de preservação permanente, elas formam corredores. Sim. Por quê? Porque
os corpos d'água eles vão se ligando um ao outro. Né? Então é uma forma de você formar um corredor de mata, né? Você liga essas matas que são, por exemplo, faixas pequenas até se a gente for pegar, mas ela faz uma ligação com áreas maiores de proteção. Sim. Né? Então ela é muito importante. Eu vou ter que te interromper e chamar o intervalo. Não tem problema. Tá? Pessoal, não saia daí porque o bate-papo hoje é bom. Olá, pessoal, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é super interessante. A gente está falando sobre sustentabilidade, meio ambiente, IBAMA, enfim. Tirando um momento que eu falei sobre mata ciliar, você estava nos contando sobre as várias funções que o IBAMA tem, né? Sim. No seu ponto de vista, quais os benefícios desta prestação de serviço que o IBAMA traz aí para nós? Bom, o nosso serviço visa a preservar o meio ambiente para que a futura geração também possa usufruir dele, né? Então, não querendo puxar a sardinha para a minha brasa, mas eu acho que a função do IBAMA, a função do servidor do IBAMA, ela é essencial, né, ao país, né? Ela é essencial para garantir, né, a proteção dos recursos. Os recursos que a gente pode usar, e tem aqueles recursos que a gente não pode usar, que devem ser mantidos da forma como estão. Né? E é para isso que a gente trabalha. Se as pessoas fossem um pouquinho mais conscientes, não precisaria se fazer tantas leis. Sim. E em um outro momento, se fazer as leis serem cumpridas. Né? Depende muito mais de nós. A gente tem uma legislação vasta, né, com relação, não só ao meio ambiente, acho que o Brasil tem uma legislação muito, muito grande em todas as áreas. Mas isso realmente vem da questão do povo ter que cumprir essa legislação, né? Ela não é fácil, e a gente está aí para auxiliar ao povo que entenda o que a legislação quer dizer, conheça essa legislação e que cumpra o que ela está determinando. Entendi. Já que a gente está falando de cumprimento de lei, caso eu tenha uma denúncia, né, contra alguma irregularidade, como que eu devo proceder? Bom, o IBAMA tem um serviço de 0800, né, que atende a denúncias, né, ou no próprio site do IBAMA, né, você pode consultar e fazer a denúncia. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a Polícia Ambiental, que também tem um 0800, um serviço de denúncia e que é atendido. Nós trabalhamos muito em conjunto com a Polícia Ambiental, porque muitas das denúncias que são encaminhadas ao IBAMA não são da nossa competência de atuação direta. Então, nós trabalhamos sempre nesse conjunto com a Polícia Ambiental na solução das denúncias que são encaminhadas. Entendi. E no nosso dia a dia, que aqui em São Paulo, que nem a gente está muito próximo à capital, né? Que tipo de irregularidade é mais comum a gente presenciar e às vezes nem sabe que aquilo é errado? Você tem algum exemplo para... Bom, aqui na capital a gente tem muita irregularidade com relação à fauna, né? As pessoas que têm um passarinho, tem um animal, né, silvestre, que às vezes não é autorizado, ele não veio de um criador que é autorizado, porque ele não é proibido, né? Mas o que acontece? Você, quando compra um animal silvestre, você tem que verificar a origem, a procedência, exatamente. Se ele veio de um criador que é autorizado, se não, né? Isso é uma infração muito comum aqui, né? Nós temos também infrações relacionadas aos licenciamentos, né? Empreendimentos que não são licenciados ou que são licenciados, mas acabam sendo construídos ou empreendidos em desacordo com o que foi autorizado, né? Esses são ilícitos que ocorrem bastante, né, aqui na capital. Na capital. E, bom, enfim, quem presenciar uma situação dessa, acessa o site, pode liga acessar lá. O site, ligar né? Ou quem comprar um empreendimento e se sentir lesado nesse sentido... É bom que ele, antes de comprar, ele faça uma consulta mais uma pesquisa aprofundada, mais, né? Que não faça compra por impulso, Exatamente. né?
De uma forma bem ampla, fala para mim qual é o contexto da sustentabilidade no nosso país atualmente. Você tem essa... Bom, a gente sabe que a questão ambiental e de sustentabilidade, ela vem melhorando, né? A gente vê o interesse das pessoas, que não seja pela questão ambiental, pela própria questão comercial, né? A gente sabe hoje que uma empresa, para obter um financiamento, várias linhas de crédito estão ligadas à questão ambiental e social, né? Então a gente vê que esse crescimento pelo conhecimento e pela atuação ambientalmente sustentável tem aumentado, mas ela ainda precisa melhorar consideravelmente. Bom, então eu vou chamar o nosso intervalo, porque aí a lição de casa deve ser longa, você vai ter mais tempo para falar para a gente, tá bom? Okay. Pessoal, não saia daí que a gente vai voltar com mais orientação, esclarecimentos sobre o papel do IBAMA e meio ambiente, sustentabilidade, não é isso? É isso mesmo. Então tá, até mais, pessoal. Olá, pessoal, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é sobre sustentabilidade, meio ambiente, IBAMA. E no bloco anterior nós fechamos dizendo sobre o contexto atual que podia ser melhor, desde que todos nós tivéssemos um pouquinho mais de consciência. Exato. Né? Então diz para mim, na sua opinião, o que pode ser feito para que possamos ter um mundo mais sustentável? Mas não vamos nem pensar em mundo, vamos pensar aqui no nosso estado, na nossa cidade. Eu acho que a gente pode pensar pequeno, né? Porque se cada um assume esse pensamento, a coisa cresce, né? Fica grande. Eu acho que a grande questão é a gente conseguir parar e pensar um pouco se aquilo que nós estamos consumindo, aquilo que nós estamos desejando, realmente é necessário, se nós realmente precisamos daquilo para sobreviver. Eu acho que é uma primeira pergunta. Você vai consumir algum material, algum bem, você fala, realmente eu preciso? Eu preciso de 10 disso aqui, eu só preciso de um. Né? Você vai comprar uma calça, você vai comprar um carro, você precisa trocar realmente? Né? Eu acho que esse pensamento ele é muito importante, porque tudo que a gente utiliza no meio ambiente, a gente está, de uma forma ou outra, degradando. Né? O que nós podemos fazer é tentar equacionar. Né? A gente faz isso, esse é o nosso trabalho. Mas você tem um limite. Né? O consumo tem um limite. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar é se aquilo que nós estamos precisando, nós estamos querendo, nós realmente precisamos. Perfeito. Então, a sua dica é consumo consciente. Consciente. Essa é a chave. Para qualquer coisa, né? Se a água que eu estou usando, eu não posso usar menos, ou se eu posso usar de uma forma melhor, né? Para tudo que nós vamos fazer na nossa vida, acho que a gente deve parar um pouquinho e pensar antes de agir, né? Perfeito. Me diga uma coisa, as pessoas têm buscado cumprir com as normas e as regras para a preservação desse meio ambiente? Você sente isso? A gente sente que isso vem melhorando, sim. As pessoas têm buscado se adequar, né? Nos próprios processos de licenciamento, né? As empresas vêm buscando licenciamentos mais adequados, uma forma mais adequada de se produzir, né? Aquilo que eu até falei um pouquinho antes. Muitos deles têm a consciência ambiental, mas outros que não têm essa consciência ambiental o fazem em relação à questão comercial, que hoje é um grande apelo para uma empresa, você ter uma imagem de uma empresa que não agride ao meio ambiente, que trabalha socioambientalmente, né, que tem projetos e tudo. Então, isso tem sido favorável e isso tem feito com que as empresas trabalhem de forma mais adequada. Perfeito. Diz para mim, você considera que o brasileiro já tem consciência da importância de se adotar práticas sustentáveis ou ainda ele está longe disso? Eu acho que não tem essa plena consciência ainda não. Melhorou, melhorou. Tem melhorado, que você fala, a gente tem melhorado, mas ainda falta essa consciência, né, de não pensar no imediato, né, de pensar a longo prazo, de entender o processo ambiental, né, de entender que as coisas estão interligadas na natureza, né? Se você mexe num quadradinho aqui, ele automaticamente ele vai desencadear
e vai acabar interferindo em muitos processos naturais, né? Eu acho que junto com a ideia do consumo consciente vem aquela pergunta, né? Que tipo de planeta você quer que seu filho exato, tenha? Né? A gente o que você vai deixar para ele? O que a gente está consumindo vai ter uma consequência, né? A natureza tem um poder de se regenerar, mas ela tem um limite, né? Ela não aguenta uma carga muito grande, né? Além dela ter o limite, ela também tem a questão do tempo que ela precisa se regenerar. Sim. Às vezes não é o mesmo tempo da demanda que ela está tendo. Então, não dando esse tempo para ela, obviamente ela não vai dar conta ela vai estafar aí antes da hora. Isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá. Quando você pensa, né, em meio ambiente, sustentabilidade, vamos fazer a lição de casa aqui no estado de São Paulo, né? O que mais te entristece? Assim, o que você fala, poxa, mas está tão na cara, como é que esse cidadão... Assim, acho que são várias pequenas coisas que a gente vai enxergando, né? Desde, por exemplo, de um consumo de água, né? Você ainda passa na rua hoje, você ainda vê pessoas que usam água para lavar aí um quintal, uma calçada, né? Você sai aqui, vai, por exemplo, até a represa, né? Você vê aquela ocupação toda no entorno de uma represa. Mata ciliar nada, né? Exatamente, né? Cadê a mata ciliar, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso, né? E o poder público tem muito que interferir nessa questão, né? Porque você tem a prefeitura, né? Que pode auxiliar, que pode trabalhar com a questão das moradias, que geralmente nesse entorno de represa você tem moradias de baixa qualidade, né? Então você tem que fazer um programa para retirar as pessoas de lá. Você tem que conscientizar essas pessoas a não buscarem esses locais, né, para construir. Então, acho que principalmente aqui no entorno de São Paulo, né, a gente vê bastante isso, né, e isso entristece um pouquinho. A gente fala da consciência das pessoas, né, aí a gente vê que realmente a gente ainda não está no patamar que a gente gostaria. São duas pontas, né, a falta de consciência e... será que a gente pode dizer que existe um certo descaso das autoridades, do poder público? Por exemplo, uma ocupação numa beira de um rio, ela não se dá em fração de segundos, já tem 1000 barracos. A coisa é... Ela leva um tempo, né? Não sei nem se talvez descaso, mas é uma questão que deveria ter uma prioridade maior. Talvez ela não tenha a prioridade adequada ainda. É isso que é um ponto. Acho que a questão ambiental, ela tem evoluído, mas eu acho que ela não é tratada ainda como a prioridade que ela deveria ser tratada. E aí vem as consequências, né? No Amazonas... Desculpa, para a saúde, por exemplo, né? Você acha uma questão ambiental, ela está totalmente ligada às questões de saúde. Sim. Você tem uma ocupação em áreas de encosta, você provavelmente, numa chuva como essa, você vai ter deslizamento, você vai ter pessoas se machucando. Sim. Então, assim, ela está intimamente ligada com uma sequência de questões. Não tem saneamento básico, enfim, uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. A questão do desmatamento, aqui em São Paulo, a gente tem muito isso ou isso é um probleminha lá da Amazônia? Existe problema de desmatamento aqui, ainda existe sim, mas acho que o grande problema hoje ainda de desmatamento é a Amazônia. É a Amazônia. É a Amazônia. Lá que estão os grandes focos de desmatamento realmente. Aqui no estado de São Paulo teve uma notícia até um pouco tempo atrás que aumentou, né, a área plantada de mata atlântica, né, de floresta atlântica no estado de São Paulo. Importante isso. Mas ainda tem também desmatamentos irregulares aqui, com certeza ainda tem. Mas o grande foco é a Amazônia. Mas São Paulo está a caminho de fazer a lição de casa? Tá. O estado tem... De 0 a 10, quanto você dá para São Paulo para o estado de São Paulo? Eu acho que o estado de São Paulo está aí num 6. Puxa, ainda falta muito, então, né? Falta, né? Então, aproveita o finalzinho do nosso programa aqui e ou puxa a orelha, né? Ou, sei lá, um recado para o nosso telespectador, no sentido de que o que está faltando para a gente? Qual é o detalhe que a gente tem que ajustar para esses 6
aumentando... Se aproximar do 10. Tá. Ó, eu acho que o principal é a pessoa se conscientizar, né? Buscar informação com relação às questões ambientais para entender o porquê dessa preservação, porque muitas pessoas não entendem, né? E aí, quando você não entende, você realmente não tem aquela vontade de ajudar. Então, é buscar entender o porquê, né, de uma proibição e seguir as regras, né, o que está na legislação. A gente tem que buscar realmente, não podemos nos furtar dizendo que nós não conhecemos a legislação. Eu sei que ela é vasta, ela é complicada, mas a gente tem que buscar aprender, principalmente nesse tema que é tão importante. Sim, é o nosso futuro, né? Eu acho que as pessoas têm que se atentar e toda vez que for vai fazer uma construção, vai querer cortar alguma coisa, consulte. Se você não tem o conhecimento, os órgãos ambientais estão aí para auxiliar, para informar, né? Esse cuidado vai não só contribuir com a questão da sustentabilidade do meio ambiente, mas até mesmo com o seu próprio bolso, porque se você for fragado lá, você vai ser multado, você vai ter sua obra embargada. Exatamente. Né? Então a dor de cabeça vai ser muito maior. Muito maior. Aquele trabalho que você está tendo, ele vai aumentar muito mais, né? E não só aquele particular, como empresas também, né? Consultem os órgãos ambientais, que a gente está aqui à disposição para... Qual é o site do IBAMA? É www.ibama.gov.br. Perfeito. Com isso, com o endereço do site do IBAMA, eu me despeço de você com dorzinha no coração, porque é muito bom falar sobre meio ambiente, tá? E você que está em casa, pessoal, até a semana que vem com um tema bem interessante também. Não vou falar, vai ser surpresa. Até lá!